Pessoal, bom dia para todos que estão aí com a gente já. Muito obrigado pela participação, pelo prestígio de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Osmar Maduro, da Interamérica. Eu estou aqui com o Leonardo Seabra, que é o líder de inteligência de mercado da Improtur, que é a empresa potiguar de promoção turística do Rio Grande do Norte, e também com a Karen Abreu, também da Interamérica. Infelizmente, a Daniele Roman teve um imprevisto, não vai poder estar com a gente hoje. Peço desculpas em nome dela, mas com certeza ela está pensando na gente nesse momento, se não estiver assistindo a gente também. Mas obrigado por todos, pela presença de todos mais uma vez. A gente vai começar, então, a apresentação dos resultados dessa pesquisa que foi feita em conjunto com a Interamérica e com a Improtur, na pessoa do Leonardo Seabra. A gente quis colocar um olhar de como o mercado está vendo, ou está entendendo, ou está querendo a reabertura dos destinos. Então, foi uma pesquisa, a gente vai apresentar para vocês os resultados e também o demográfico, né, com quem a gente falou, quantas pessoas a gente falou, mas foi justamente uma pesquisa direcionada para um público B2B, para entender a percepção dos grandes influenciadores do mercado sobre os destinos na retomada do turismo. Então, a principal pergunta que a gente quis responder foi que tipo de novo virá, né? Todo mundo fala da nova normalidade, mas como vai ser essa nova normalidade, né? Nesse cenário, a gente quis tratar alguns aspectos que são de grande relevância para a tomada de decisão dos gestores dos destinos turísticos, diante do contexto vivenciado ao longo dos últimos meses e na iminência de retomada das atividades. Eu acredito que o que vocês vão ver aqui hoje vai ser possível traçar alguns paralelos do que a gente viu aí no feriado de 7 de setembro, com o pessoal louco para viajar, todo mundo querendo viajar, e muitos destinos aí cheios. Então, continuando aqui, os objetivos principais da pesquisa foi identificar e medir os aspectos prioritários que irão influenciar a tomada de decisão dos atores do trade turístico no que diz respeito à comercialização e promoção de destinos. Participaram da pesquisa 589 profissionais do Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. 90% dos respondentes eram do Brasil, os outros 10% da Argentina, Chile e Colômbia. E eles representaram diversos segmentos e organizações relacionados direta ou indiretamente com o mercado de viagens e turismo. Não se preocupem em anotar, a gente está não só gravando essa transmissão, como também, na sequência, a Karen vai disparar um release onde os links para essa apresentação e para um outro documento que analisa mais também os dados vão estar disponíveis para todos, tá? Então, não se preocupem em anotar. E, no final, claro, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas para o Leonardo. Os assuntos abordados vocês vão ver no detalhamento do Leonardo, que são o timing e o contexto para promoção dos destinos, ou seja, quando as pessoas entendem que os destinos já podem ser promovidos, a influência da governança e da atuação do setor público e privado na imagem do destino, né? Tem se falado muito da imagem, de como os governantes estão tratando a questão. A grande importância dos mecanismos de segurança sanitária, isso é muito presente em todas as pesquisas que a gente está vendo aí, foi o principal ponto destacado na pesquisa que a Interamerican fez em junho, e todas as pesquisas que a gente vê têm falado disso, todos os órgãos, instituições estão lançando protocolos sanitários e selos de segurança, e os aspectos que serão mais valorizados por esses profissionais nos destinos nesse futuro próximo. Então, depois dessa introdução, eu, com muito prazer, vou passar a palavra para o Leonardo Seabra, para ele detalhar todos esses aspectos da pesquisa. Léo, obrigado, bom dia novamente para você. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Agradecendo também a Interamérica, porque foram parceiros muito importantes na realização desse projeto. Ele não teria sido tão bem sucedido, né, em termos do que a gente queria alcançar, e creio que nós conseguimos. Vou só pedir para o Osmar, por gentileza, passar para o slide anterior, a página anterior, para que eu faça uma contextualização, né, somente. Primeiro, uma coisa importante,
a vida está andando, está em andamento. Nós estávamos fazendo esse estudo com coisas acontecendo, decisões sendo tomadas, planejamentos sendo feitos. Eu sempre gosto de situar a pesquisa no momento que ela é feita, para que a gente lembre que toda pesquisa é uma fotografia de um instante, né, daquele momento. Então, no mês de agosto, você poderia ter uma percepção baseada nas informações que tinha do que estava acontecendo, né? Mas isso não invalida a importância desse dado, dessa informação, porque no mínimo ele vai validar algumas ideias que a gente tinha e também vai nos permitir comparar com o que está acontecendo agora. Outra coisa que é assim, é um clichê, mas é verdade, a gente tem vários Brasis, né? Então, a gente conversa nessa pesquisa com pessoas de regiões diferentes que com certeza têm percepções diferentes pelo viés do contexto que eles vivem. E também lembrar que tal como a doença, a pandemia, ela foi evoluindo geograficamente em um timing diferente nas regiões, aconteceu mesmo aqui, e o processo de recuperação também é igual. A gente não está vendo uma homogeneidade, né? Cada estado está numa fase diferente, alguns têm mais fases, outros houveram reviravoltas. Então, isso tudo influencia também, né, nas tomadas de decisões, no planejamento e na forma que todos esses atores estão percebendo. Então, é importante, sim, porque mesmo que alguns estejam em estados mais avançados, outros ainda estão lutando, né, para que se consolide ou tenha mais estabilidade. E um ponto que o Osmar colocou, nós acabamos de sair de um grande teste, talvez seja o nosso primeiro teste depois de todo esse mês, que foi o feriado de 7 de setembro, que vocês acompanharam, os destinos cheios, né, muita movimentação, sobretudo aqueles que tiveram essa reabertura mais ampla da economia. Então, é importante observar o que está acontecendo e olhar para esses dados também. E duas coisas, gente. As informações aí não são opiniões nossas, são respostas dos participantes, né? E também é importante não fazer juízo de valor, e sim observações sobre o que isso quer dizer. Então, espero que possamos trazer algumas informações úteis para todos. Pode passar, Osmar, por gentileza. E só também uma coisa, para não delongar muito, não ficar muito moroso e maçante, né? Vocês não se preocupem, o relatório completo ele vai estar disponível. A gente vai passar aqui rapidamente, que é até melhor deixar mais espaço para discussão no final, quem quiser fazer perguntas e entender melhor como foi feita a pesquisa. Uma das variáveis importantes foi a promoção e comunicação, né? Todos os destinos passaram esse tempo todo planejando essa retomada e pensando também qual é o momento, né, certo de comunicar, até porque tem um aspecto de sensibilidade do cliente. Diante de toda essa situação que a gente passou, todas as consequências dessa pandemia, você tem que entender também o humor do seu cliente ou do seu público, saber se ele está... quais são as condições para que ele esteja mais aberto a receber algum tipo de comunicado ou promoção, sendo algo mais agressivo ou não, né? No começo a gente teve aquela coisa muito mais do abraço, uma coisa mais institucional, aquela mensagem, mas chega um momento da reabertura que a gente quer vender de fato. E uma coisa que nós perguntamos algumas variáveis era entender que momento seria esse, né? E uma coisa importante foi a concordância sobre as experiências, né? Toda a cadeia ela já está funcionando na sua plenitude, né? Você tem ali mais ou menos 70%, né, Osmar? Que concordaram que você precisava e a gente lembrar que o turismo é uma experiência que ela começa, quer dizer, certamente no transporte, no acesso, mas a gente não está trabalhando só com esse player que é o meio de hospedagem. Você tem que pensar que os restaurantes têm que estar abertos, todos os serviços de alimentação e bebidas, todas as experiências atrativas. Então, assim, uma boa parte concordava que teria que atingir esse patamar, né, de retorno das operações para que a gente pudesse, de fato, fazer essa comercialização, a comunicação. E outra coisa importante, né, é que, para alguns, a gente não precisava, não necessariamente, atingir as fases mais avançadas, os estágios mais avançados do processo de flexibilização, em relação ao distanciamento social, à quarentena, etc. À medida que fosse reabrindo,
eles já percebiam como adequado, né, que o destino ali se posicionasse, começasse a comunicar, né, a sua oferta. Pode passar. Eu estava no slide errado, peço desculpas aí. Tudo bem. Se quiser... Agora é que nós vamos para esse aqui. Só tem uma olhada, né? E aí uma coisa que eu coloco é que, atenção que a gente vê essas dimensões de maneira separada, de uma forma didática, mas todas elas conversam entre si. Né? Eu estou falando do time para comunicar, ao mesmo tempo também eu estou falando sobre esse sentimento de que é bom eu comunicar agora o destino, ou isso vai talvez passar uma mensagem errada, né, de que não seja oportuno e afetar a minha imagem. Né? Essa variável eu trouxe também para fazer um paralelo com outros estudos, que um deles importante para o turismo, que eles percebiam que um percentual altíssimo, acho que 66%, coisa assim, de viajantes, eles tinham mudado a percepção da imagem sobre alguns países durante a pandemia. E isso afetaria a sua decisão de viajar. Como isso repercutia? A questão da governança, a questão de como estava sendo gerida a crise, né? E, por outro lado, também as empresas. Né? Algumas empresas tiveram um comportamento mais de acolhida, né? Até alguns estudos falam que, de certa forma, elas cresceram por conta disso, porque elas trouxeram uma mensagem de segurança. A gente lembra que nós, humanos, não toleramos muito incertezas, temos uma dificuldade enorme. E quando a gente está em dúvida e você tem uma mensagem mais clara, normalmente é a que chama mais atenção, porque você quer a segurança. Então, o comportamento das empresas e também a forma como os destinos geriram esse processo, né, a maneira que for percebida é muito importante. Então, assim, seja você um gestor público ou um gestor de uma empresa, de uma marca, e não necessariamente grandes marcas e grandes negócios, existe aí um papel de responsabilidade muito grande, a forma que você está lidando com isso. E isso pode repercutir, sim. Né? Já teve casos aí de empresas, não necessariamente do setor do turismo, mas que, enfim, de áreas ligadas que fizeram promoções que não são, bem, de fato, oportunas e repercutiu de forma extremamente negativa. Então, esse é um indicador importante, né? E por isso também a importância da transparência. Você está trabalhando as ações e você ser transparente, você comunicar o público que está fazendo é muito importante para aquilo que eu falei, reduzir a incerteza. Por que isso é importante? Assim como outras coisas. A gente que tem sentado para conversar, para prováveis parcerias, né, com players diferentes da companhia aérea, ao operador de viagem, etc., todos eles querem saber como é que está a situação aí, né? Como é que vocês estão lidando com isso, o que é que vocês estão planejando, porque eles vão passar isso para o público deles. Então, é importantíssimo ter em mente que é uma questão de governança e que ela demanda, né, essa interface público e privado. Afinal, não existe o turismo sem uma dessas duas faces. Né? Então, assim, a gente usa, né, a expressão novo normal. Eu, particularmente, tenho lá minha resistência em relação a ela, porque a gente não sabe até que ponto isso é uma mudança comportamental ou, de fato, apenas atitudinal, quer dizer, vai passar. E também não necessariamente isso vai implicar em grandes mudanças. A gente lembra da história, uma analogia, é o aeroporto, o processo de segurança do aeroporto por conta daqueles atentados, né? Foi uma coisa muito pontual, mas que mudou nossa vida e até a forma que a gente percebe os aeroportos. E a gente acabou se acostumando com aquela situação. Talvez essa questão da segurança sanitária a gente acabe, enfim, automatizando e a partir daí isso se converta de fato em um novo normal. Mas, de fato, são duas variáveis importantes, essa confiança e segurança sanitária. A confiança, novamente, ligada àquela questão que eu coloquei da transparência, né? E que você sinta, de fato, e que essa correlação com a segurança sanitária, que talvez pela primeira vez seja uma variável que sobrepõe, por exemplo, a outros riscos que a gente costuma considerar. Uma questão que colocamos aí é sobre as marcas, o papel dessas marcas, né? Porque elas costumam ter mais visibilidade e
têm essa percepção de que elas têm uma capacidade maior de implementar essas grandes mudanças, né? Se essa presença de marcas do mercado, ela aumentaria a percepção de confiança. Afinal, elas são mais conhecidas, né? Se haveria essa triangulação, uma parte considera que sim, né? Que é importante e que isso talvez faça alguma diferença. E por isso essa relação com alguns players, né, do mercado que são mais visíveis e que estejam de fato alinhados com sua estratégia, com seus valores, pode ter algum efeito positivo, né, porque afinal você passa mais segurança e atinge o público porque eles têm mais capilaridade. Pode passar. E aí, assim, aí a gente entra no que é o indispensável e o diferencial, né? O que eu vou falar aqui não é com base somente ao que a gente viu, mas já fizemos levantamento parecido anterior com o mesmo público e também com o público final. Todos eles, obviamente, colocam que sim, é importante esse aspecto sanitário. E aí alguém vai colocar a história do que a gente, sei lá, acaba de observar recentemente no fim de semana. De qualquer maneira, o nosso foco aqui é a perspectiva do destino. Você tem que cuidar, né, desses aspectos. O mercado está falando isso, exatamente isso. E as conversas que a gente tem com o mercado sempre tratam a respeito disso. Em primeiro lugar, tem que contemplar toda a experiência. Como eu falei, né, anteriormente, não somente que ele esteja aberto na sua plenitude, funcionando tudo para oferecer toda a experiência sua, toda a sua oferta, mas também garantir que alguém desce no aeroporto, ou, enfim, ou veio de carro, mas depois pegou um transfer, ou foi direto para o hotel, e do hotel foi fazer um passeio, depois foi para um restaurante ou um bar. Todo esse ciclo, essa cadeia, ela esteja adotando, né, ela esteja alinhada, né, com essas regras, né, com essas medidas ou com os ditos protocolos sanitários, né? É uma questão de compliance e também de entendimento. Aqui nós temos o nosso plano que foi feito, assim como outros estados têm os seus, e alguns municípios que são destinos até mais maduros também fizeram os próprios, né? Mas a gente chegou aqui numa linguagem comum, né? Num consenso para que não houvesse conflito, porque uma outra preocupação é confundir a cabeça do seu visitante, né? Do turista, tá? Aqui pode isso, ali não pode, né? É buscar esse padrão. Por isso a importância desse padrão sanitário global, né? Que também foi colocado por alguns. Se a gente pensar que você não tem somente visitantes do seu público doméstico, regional, você tem o público internacional também, né? E, idealmente, seria importante que, por ser um segmento de natureza global, que a gente tenha pelo menos alguns parâmetros parecidos. O ponto de partida, a linha de base, né? E a partir daí você faz a sua avaliação, né, do quão exigente você vai ser, mas preocupando também com o aspecto da viabilidade. Afinal, são negócios, né? Então, a gente tem que fazer... E, por isso, a gente chega lá numa estratégia que é buscar reunir esse aspecto de sustentável financeiramente, mas completamente seguro a experiência. Então, para eles, né, essa importância de ter, de fato, já implementado e funcionando o protocolo sanitário, que atende esses padrões de segurança sanitários globais, e um reconhecimento, quiçá, de uma instituição independente, como, por exemplo, o WTTC. Né? E aí, falando um pouquinho em causa própria, porque nós somos o primeiro estado a validar, né, o nosso protocolo, nossas medidas com o WTTC, e, de fato, não foi de primeira, assim, a gente teve que... É um processo de aprendizado, mas também, por que nós buscamos isso? Porque você tem diversos destinos internacionais e aí eles trabalham com o mesmo público. E essa busca por uma linguagem mais comum. Porque, de fato, desde o início estava todo mundo preocupado em fazer o seu selo e tudo mais, mas a gente entende que a gente tem que buscar um alinhamento de todos. Por isso que aqui todo mundo trabalha com o selo do Ministério do Turismo, o nosso turismo mais protegido, que foi uma coisa que nós trouxemos para capacitar também, implementar e dar uma salvaguarda maior, e o WTTC para poder ter uma linguagem que fale com o mercado internacional. Porque assim a gente consegue iniciar uma conversa sobre isso.
E aí também acho que é vamos dizer, um plus desse estudo, porque nós resolvemos caminhar um pouquinho além da visão de curto prazo, porque, claro, é importante que a gente esteja monitorando a situação dia após dia, mas isso é o que temos feito ao longo desses 5 meses, né? De acompanhar as coisas. E, de fato, é uma tarefa até bem exaustiva, né? Mas que, enfim, vale a pena. Mas é importante ter essa percepção do que vai ser determinante, pelo menos do médio e longo prazo, né? Embora hoje o que para uns longo prazo seja 5 anos, né? Para outros 5 anos é um curto prazo, porque de fato é um tempo que passa muito rápido, né? Mas é importante ter essa noção de que a partir de agora, será que mudaram as regras, né? Quais são os requisitos mais importantes? E aí, assim, para explicar por que de algumas variáveis está aí, quer dizer, a gente se apropriou de alguns indicadores que saem de alguns rankings importantes de competitividade, né, entre países e cidades, que são bem conhecidos, como o Safron, o Future Brand Country Index, né, tem o Reputation Track. São índices importantes porque eles olham, né, para a qualidade de vida da cidade, o como elas são atrativas também para o entretenimento, para investimentos, do ponto de vista cultural, né, faz toda essa avaliação desse patrimônio, desses ativos, né, intangíveis e tangíveis, e também porque nós fazemos pesquisas com diversos públicos e qualitativas para que daí possam emergir algumas categorias, né? Então, assim, baseadas nesses indicadores, a gente trouxe alguns e fez uma pesquisa quant, né? Já com algumas variáveis que a gente colocou que costumam ser mais repetidas, né, por esse público específico. E aí surge uma coisa interessante. Desses aspectos que foram mais ranqueados, 3 têm uma referência muito direta, praticamente todas bem diretas com a natureza, com os recursos naturais. E aí é importante destinos que tenham, né, o estado, o país, cidade, que tenha esse ativo, né, na sua oferta, ele começa a pensar sobre isso. A gente também não foi a fundo para entender o porquê, né? Se isso seja uma consequência de todo esse risco que a gente tem ouvido falar sobre a pandemia, sobre locais abertos serem aparentemente mais seguros, dessa coisa da natureza, porque a gente ficou confinado. Então, o público desses players está meio que já se comunicando que querem mais um contato com a natureza, seja a praia, a montanha, enfim, o campo, né? Ou se também tem um pouco do lado de que a gente está numa questão de emergência climática, né, séria, que é uma coisa que estava em pauta antes da pandemia, mas também não saiu, e ela é muito forte. Então, assim, talvez uma percepção de que, junto com todo esse pacote de novas exigências, venha também essa atenção aí. Mas, apesar de tudo isso, não surpreende que a infraestrutura, né, esse aspecto ainda muito cognitivo, né, que aí vocês vão perceber isso, que o que é cognitivo é mais racional, é mais palpável, é mais concreto, mas aí a visão desses players que são, né, os que geram demanda, são aqueles que vão direcionar para o seu destino, que vão falar com o seu público-alvo, com o seu intermediário, de certa forma parece uma cobrança, né, de melhorias, né, e adequações. O Brasil, por exemplo, sempre aparece no ranking de competitividade do turismo como o país número 1 em recursos naturais. Mas a gente não aparece em infraestrutura e em produtos, né? E nos atrativos de fato, nas posições mais altas de competitividade. E talvez isso tenha um reflexo, seja uma associação de que a gente tem, né, uma oferta cultural e uma oferta natural, mas não estamos sabendo capitalizá-la, né? Isso também não implica num discurso de exploração, mas um discurso de adequação. Às vezes é uma simples questão de ter acesso ao produto, né? Ou ter segurança para determinada experiência, o acesso a determinada experiência, né? Falta encontrar essa cadeia. Então, esse é um aspecto que deve ser considerado, né? Como está a infraestrutura hoje turística do seu destino? E que não é somente turística, né? A gente fala de infraestrutura das cidades, né? A gente está falando também das pessoas que vivem lá.
Então, é importante pensar todos esses pontos de contato, mas que vão implicar na experiência do turismo. E aí é o que eu falei, o comprometimento com a proteção do meio ambiente. Então, você pode casar, inclusive, essas duas variáveis. Há uma importância, né? Então, estou falando para você aperfeiçoar a sua infraestrutura, mas lembre-se desse outro aspecto. A diversidade de atrativos naturais, né, que tem um aspecto mais comercial, talvez de uma sensação de que as pessoas estão buscando isso. E aí vem acompanhada dessa ampla oferta de entretenimento ao ar livre, você não consegue separar essas duas coisas. E essa empatia com residentes, né, cidadãos e visitantes, que tem mais a ver com esse aspecto do atendimento, né, do acolhimento, de você pensar nos problemas que aquela pessoa tem, né, nas dores que aquela pessoa tem. Quando a gente pensa em desenvolver propostas de valor, tem alguns autores que fazem essa analogia com a dor. Você tem o analgésico e a dor do seu cliente, qual é? Você identificar aquilo, né? É basicamente essa questão da empatia, quer dizer, o que é que a pessoa espera quando chega no seu destino e o que é que ela não encontra, né? Quais são as dificuldades dela? Com que ela quer se satisfazer? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas percebem como, de certa forma, vivem, né, os residentes por ali, né? Então, assim, uma qualidade de vida impacta também na experiência final do visitante, né? Ele tem consegue perceber. Lógico que existem públicos que não estão muito ligados nisso. Mas esses são as cinco variáveis que foram mais citadas aí no agregado, né? Que eles poderiam escolher até no mínimo 5. Pode passar, Osmar, por favor. E aí, só para, né, vocês vão ter acesso a esse gráfico, vão ver, mas para chamar a atenção de outras coisas, né, a infraestrutura de telecomunicação, que não apareceu ali entre os 5, mas eu vou chamar a atenção porque, como entramos nesse aspecto aí da segurança sanitária e que o contato físico, né, tem sido evitado, né, e recomendado evitar, e isso tem feito surgir diversas tecnologias, né, ou pelo menos o agendamento de serviços online. As pessoas não querem pegar em dinheiro, ou seja, não vão querer pegar em tickets, em papel e tudo mais, talvez brindes, etc. Uma infraestrutura de telecomunicação seja importante porque a gente começa a prover serviços, né, o contactless ou uma série de coisas que vai facilitar essa experiência. Então, é importante, né, também esse cuidado. E aí eu não falo somente do destino em si, mas até mesmo quem está ali, quem faz parte dessa cadeia, né? Eu gosto de imaginar o destino como um guarda-chuva que tem diversas marcas, né? E ele tenta administrar essas marcas ali. Então, todo mundo que vem junto nessa experiência tem que estar observando e alinhado com isso. E aí, assim, vocês vão ver que tem algumas coisas que são mais relacionadas a mercado e negócio, que aparecem no fim. E, assim, eu estou falando de uma pesquisa que a gente fez com o mercado e talvez questionar, mas como assim? Por que mercado de trabalho atrativo e o ecossistema ele não aparece, né, empresarial, e a facilidade para abertura de negócio não aparece? Mas porque a gente está falando de comercialização para o cliente final e não necessariamente para ele, né, se alocar ali. E boa parte, né, dessa amostra trabalha com público de lazer. Então, também tem outro perfil, né? Eles não estão lidando com mercado corporativo, segmento de eventos, que também tem uma certa relação com lugares que têm uma economia mais pujante, né? Uma indústria, né, famosa, seja uma referência. Né? Então, por isso que a gente tem que também colocar as coisas no devido lugar, né? Os asteriscos ali das observações, né, do que se trata, por que não é tão importante assim, né? Para esse público. E talvez agora, né? E se você coloca um outro contexto, eles pensam diferente. E aí só, né, detalhar a amostra, e aí eu falei, vocês vão ver aí, né? A maior parte desse público foi de lazer, e por isso a influência talvez naquela resposta. Mas aí agência de viagem, né, operadores aí importantes e uma diversidade de públicos que são importantíssimos porque são formadores de opinião e são pessoas que estão falando com o nosso público final. E assim, alguém perguntou qual foi o estado que recebeu o selo, foi o Rio Grande do Norte, o nosso, né, que estou falando aqui. Bom, temos, né, esse relatório com os seus pormenores, outros detalhes, né, algumas coisas.
que vocês vão ter acesso. A gente vai abrir um pouco para perguntas, tá? Algumas considerações finais aí que são importantes, né, que sejam feitas. Não sei se o Osmar quer fazer uma colocação, né, adicional a respeito disso. Não, a gente já tem algumas perguntas aqui, Léo. Você pode encerrar, depois Sim, eu vou passar claro. para você. Sim, perfeito. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta que chegou. Pessoal, vocês podem mandar as perguntas por escrito, ou pelo chat, ou pelo Q&A, aqui da tela do Zoom, tá bom? Então, uma primeira pergunta que chegou para a gente foi do Paulo, do Diário do Turismo. Ele diz o seguinte: Léo, a população potiguar, como tem se comportado na obediência aos protocolos do governo e as empresas do turismo no estado? A pergunta se faz por causa do vai e vem da situação epidêmica, que se altera a todo momento. A população consumidora e as empresas fornecedoras de serviços, como se comportaram também? Então, assim, um panorama geral de como todos se comportaram no estado. Paulo, primeiro, uma coisa, agradeço, né, você ter feito o questionamento e estar aqui nos assistindo. Eu não gosto de comentar comportamentos individuais, né, porque aí você entra em juízo de valor, né, eu não vou fazer isso porque tem a liberdade das pessoas. Mas, baseado no que a gente está vendo, é que a situação no Estado ela tem melhorado, tem evoluído positivamente, dia após dia, semana após semana, e não temos passado que aconteceu em alguns lugares, infelizmente, né, que essas súbitas altas, né, de novos casos. Então, assim, foi uma situação difícil, e talvez gerou muita reclamação, mas o trabalho, a forma que vem sendo feita, acho que tem surtido efeito, porque pouco a pouco a gente tem retomado nossas atividades, eu voltei a trabalhar presencialmente, por exemplo, e os casos não estão aumentando. Lógico que nós temos que aguardar, esperar, porque de fato, somente agora que as pessoas estão saindo mais de casa e o efeito não é imediato, né? Não é sair de casa e amanhã eu estou, né, testei positivo, não é bem assim. Mas os cuidados estão sendo tomados. Inclusive, uma observação que eu faço nós tivemos esses meses trabalhando, governo, setor privado, né, diversas instituições, para que o retorno fosse seguro, né, para que quando de fato as pessoas retomassem e na capacidade permitida, a gente oferecesse a segurança, né, porque não faria sentido ter esse trabalho, essa preocupação, né, de construir medidas para tornar o turismo seguro se a gente não fosse receber as pessoas. De fato, na verdade, a gente quer que seja possível oferecer a experiência de forma segura e observando isso. Então, acredito que, como no nosso estado o turismo é muito importante, tem um impacto forte na economia, na questão da renda e dos empregos. Isso foi muito levado a sério, né? E aí contou com o esforço de todos. Tanto que um adicional nosso aqui foi envolver, né, uma instituição, que é o SENAC, para fazer capacitação, que é algo importantíssimo, eu não somente crio ou estabeleço medidas, né, uma lista de coisas, né, protocolares, para você apenas comunicar que eu estou em consonância com isso, você se autodeclarar, mas é você proporcionar a possibilidade da implantação, né? Facilitar esse processo, né? Que alguém que trabalhe, seja lá em que segmento, ele compreenda e possa ser um multiplicador, né, dessas melhores práticas. Tem mais uma pergunta, já chegou aqui também, Léo, do Otávio Furtado, do Maior Viagem. Ele pergunta, tem a ver com um pouco de timing da promoção, de imagem também do destino. Ele pergunta assim: além das pesquisas revelarem que a retomada vai começar por destinos próximos, né, o turismo doméstico, você acredita que a maneira como o Brasil lidou com a pandemia vai afetar o turismo internacional aqui? O que você poderia falar sobre isso? Bom,
Um aspecto da pandemia é que, de fato, por ser pandemia, ela aconteceu em todos os lugares do mundo. E o que aconteceu primeiro? Isso não é informação minha, é de medidores como Nielsen, por exemplo. Aumentou o consumo de mídia local, porque a primeira preocupação das pessoas era como estava minha cidade, meu bairro. Né? Lógico que sai, né, na mídia internacional o que está acontecendo nos países. Então, assim, uma primeira preocupação das pessoas era: eu posso sair da minha casa para começar? Né, para começo de tudo. Então, assim, lógico que aquilo que eu falei sobre a questão da governança é uma repercussão que pode haver, sim. A forma que as pessoas observam alguns países, o que está acontecendo, pode torná-las menos, uma menor predisposição, vamos dizer, a enfrentar esse risco. Mas tem pessoas que têm uma percepção de risco totalmente diferente, né? Então, assim, e sempre foi assim, e não somente em relação à questão de saúde, mas a questão de segurança mesmo, de violência, tem pessoas que viajam para lugares violentos, e sabendo disso, né? Mas você tem que saber que cada público, né? O que pode, na verdade, restringir, para além, né, do público, é mais uma questão institucional, do tipo, se a fronteira está fechada, não importa eu querer viajar. Eu quero ir para a Espanha, mas se não tem voo para a Espanha, eu não vou poder viajar. Então, uma coisa que a gente tem que também acompanhar é que o desejo de viagem ele existe. Mas aí é um problema que é a oferta que não tem, é o voo que não tem, né? Então, assim, isso entra em tantas variáveis, quer dizer, as companhias aéreas passaram por algumas dificuldades, né? O restabelecimento, né, da malha aérea, né, todo esse aspecto. Então, assim, mas do ponto de vista internacional, claro, imagina, eu estou falando aí com operadores, agentes de viagem, né? E com todos que a gente conversa, eles falam que a condição nossa aqui vai ser importante para o retorno do turismo internacional num volume maior, né? A gente tem um comentário aqui bastante interessante do José Zuquim, da Ambiental, Léo. Na verdade, você falou um pouquinho sobre isso, mas me parece ser um tema interessante, que é em relação aos selos, né? Aos selos de protocolos. Eu vi, né? E, assim, eu concordo com ele. A questão de nomes, né, selo, certificado, não sei o quê, enfim, isso é mais um aspecto de comunicação. Eu sempre vi dessa forma, né, de você demonstrar, materializar, né, tudo isso, porque um selo não é apenas um atestado de uma coisa que você cola. Existe uma série de procedimentos para chegar lá, aquilo apenas comunica. Mas aqui a gente tem uma série de medidas, né, desde um site que as pessoas podem consultar, por exemplo, estabelecimentos que estão seguindo aquilo, né. E assim, a gente espera também que quando você adquire um selo, você está assinando um compromisso. Da mesma forma como nós fomos tentar validar o nosso protocolo junto ao WTTC, nós ali assinamos um compromisso de que, olha, a gente está alinhado com vocês e a gente vai cumprir, né, exatamente esse processo. Então, mais do que apenas falar, então assim, e é isso, o mercado, o consumidor, ele vai acompanhar, ele vai observar isso. Quer dizer, se você está dizendo que cumpre com isso, né? Então, assim, é no dia a dia que isso vai fazer o efeito. Mas de todos, né? De todas as partes envolvidas, né? Não só você seguir lá uma certificação e pregar o selo na entrada do seu hotel, por exemplo. Sim, de fato. Até porque é o seguinte, nada impede, quer dizer, de que a gente sabe, como eu falei, você cria uma linha de base, né, do tipo, esse aqui é o básico para que a gente tenha a segurança necessária. Mas a gente sabe que vai ter o hotel que vai buscar uma consultoria especializada, né? Assim como tem a ISO para qualidade de serviço, para meio ambiente, você vai ter também a ISO para parte sanitária, provavelmente, ou coisas parecidas. Então, assim, quem quer subir esse nível, porque você tem que conhecer o seu cliente, né? Não, tem um mercado altamente exigente e que vai se informar, que vai fazer perguntas e vai cobrar, e que sabe discernir o que é certo e o que é errado, nos mínimos detalhes. Então, esses vão ter que tomar ainda mais cuidado, né? O Isaac Rodrigues, Leonardo, aqui da Chofer Brasil Turismo Receptivo do Espírito Santo, ele comenta que no Espírito Santo tudo retornou ao normal, o Estado se empenhou e a sociedade foi fundamental para a reabertura. E ele acredita que a retomada vai ser mais prudente a partir da vacina prevista para janeiro.
E aí eu vou pegar uma carona na pergunta dele, porque ele pergunta assim, na sua opinião, o carnaval deve acontecer, mas eu vou dar um passo atrás e perguntar se você, o que você acha que vai acontecer no Réveillon, né? Porque Natal, geralmente, as pessoas ficam em casa, né? Passam com a família, a maioria, pelo menos, né? Mas no Réveillon já é uma tradição o pessoal viajar. Então, juntando a minha pergunta com a do Isaac, na sua opinião, o Réveillon e o carnaval devem acontecer? Vão acontecer? Como vão acontecer? Olha, Osmar, eu não faço exercício de futurologia, sabe? Qualquer coisa que eu falar aqui é achismo. A cadeira que eu ocupo, ela não me permite ter informação para isso. E aqui eu tô como uma pessoa que representa um segmento, então, assim, eu não posso falar por eles, e é difícil eu sair agora, né, dessa cadeira, colocar outro chapéu, como dizem, né, fora e dizer, não, aqui eu estou falando uma pessoa física. Eu sinceramente, eu não sei. Eu prefiro sentir como as coisas vão caminhando, né, porque qualquer otimismo em excesso é perigoso, porque, como a gente fala, tá tudo indo bem, devagar, no ritmo devagar, as coisas vão reabrindo, os negócios começam a ver uma recuperação, né? Mas a gente tem que manter esse cuidado para não passar uma mensagem que tipo, a situação está resolvida. Eu vou falar isso porque na Europa alguns destinos estão pagando um preço alto porque houve um retrocesso. Então você tem casos na Espanha, em Portugal, né, que de repente os seus maiores mercados emissores falam, olha, não vai mais viajar para lá, porque a situação lá piorou. Então a gente sabe, Espanha voltou a ter picos de casos, então esse retrocesso prejudica muito mais o andamento dessa recuperação consolidada. Então, assim, e outra coisa que, de fato, a gente nem fala em pós-pandemia, porque não existe, de fato, um pós-pandemia, existe um convívio com a pandemia. Isso a gente já internalizou, vai ter que se acostumar, e por isso, os cuidados, para que, quando tiver vacina e tudo mais, a gente, de fato, chegue até lá bem, né? Mas eu, enfim, eu não estou na cadeira que decide se vai ter Réveillon, se vai ter Carnaval. Eu apenas auxilio com informações a respeito, né, da percepção do público geral, né? E aí, enfim. Eu estava acompanhando uma entrevista do Fábio Camargo, diretor da Delta aqui no Brasil, que é cliente da Interamérica, e ele falou uma frase muito interessante, que ele disse, atualmente, planejamento de longo prazo é dezembro, né? Não é ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Longo prazo é dezembro. Então, realmente, fica muito difícil fazer qualquer exercício aí de futurologia. Que é uma coisa, né, inclusive, assim, que foi também um aprendizado. Já, de certa forma, algumas coisas já eram, né, quando você está trabalhando hoje. Mas isso que você fala, planejamento até dezembro, porque a incerteza ainda é altíssima. E isso tem impactado, por exemplo, malha aérea, porque a antecedência de compra de bilhete caiu, reduziu drasticamente. As companhias aéreas sabem como está difícil. Pergunta para alguém a malha aérea de novembro, se ele consegue te dizer assim, precisamente como vai ser, né? A gente que acompanha isso, sabe? Então, assim, a gente está num universo de decisões de prazo tão curto, né, que é difícil eu falar para você que de janeiro vai acontecer isso e tudo mais. Eu diria para esquecer todas aquelas... Se você pega lá todos os cenários que projetaram em março, nada daquilo se confirmou, né? Então, assim, esses exercícios de ano que vem, 2023, é melhor esperar o dia a dia. E aí, tipo, uma pequena, né, uma dica, assim, observar justamente, olhe os dados dia a dia, semana por semana, né? Assim, observe como essas coisas vão se recuperando. E que também não observe um movimento como se ele fosse a totalidade, né? Porque, como eu falei, você tem diferentes públicos, diferentes segmentos, e esses grupos se comportam de maneiras distintas, né? Não dá para generalizar o que um grupo faz e tomar aquilo como uma regra, né? E aí, assim, você pode correr o risco de não ter o resultado que você espera. E antes até de Réveillon e Carnaval, temos outros feriadões, temos a volta do calor, que, né, são fatores combinados aí que levam muita gente para os destinos turísticos, especialmente de sol e praia.
Então, é o que você está falando, de conviver com a pandemia e analisar a cada 15 dias como é que vai ser o desdobramento dessas atitudes, né, que a comunidade, que o conjunto tá tomando. A gente tem uma pergunta da Camila Lucchesi, do Brasil Tours, Léo. Ela pergunta como o mapeamento dos atributos relevantes vai influenciar na estratégia da ImproTour. Os resultados da pesquisa B2B estão alinhados aos planos que vocês tinham para o médio e longo prazo? Sim, de fato. Isso é uma coisa que hoje está muito forte na cultura mesmo da nossa gestão, né? E seja no marketing ou outros aspectos. A gente não faz pesquisa por fazer e para apresentar live. A gente faz coisas para que sejam colocadas na mesa e a gente discuta, né, e abalizar nossas decisões. Esse estudo ele foi mais amplo porque a gente aprofundou coisas que são mais nossas, né? E, enfim, não são compartilhadas aqui porque talvez reduzisse o interesse do grande público. Mas a gente acompanha isso, porque você estabelece uma estratégia e você precisa medi-la, né? A gente está indo na direção desejada. Quando você fala de imagem ou marca, o impacto do marketing e o aprendizado das pessoas sobre a sua proposta, você tem que monitorar. Não é somente você traça o objetivo, faz a campanha, acabou, né? Então, assim, a gente tem que estar constantemente observando isso, porque você tem que ter a sua estratégia pensada para o final, mas o destino ele fala com vários stakeholders, né? Então, todos estão na mesa, né? Então, por isso que a gente faz uma pesquisa dessa para conversar com DMC, companhia aérea, OTA, né? Para ver, né, como é que é a percepção de cada um sobre algumas coisas, sobre nós, né? Grandes destinos, né? Cidades importantíssimas, marcas muito importantes a nível internacional, elas fazem isso. Camila, você quer complementar alguma coisa aqui nas perguntas? Porque enquanto a Camila, se ela quiser dar um tempinho para ela digitar e também os outros colegas digitarem essas perguntas, porque a gente está se encaminhando já para o final da transmissão. O Luciano Machado, Léo, ele pede para você dar um pouco de dicas de como comunicar ao público essas ofertas nessas novas condições, né? Como que o Rio Grande do Norte pretende fazer isso? Eu, apesar da minha formação em comunicação e também atuar numa área que é o branding, né? Eu não estou, vamos dizer, liderando essa parte da comunicação, mas uma coisa que é importantíssima é você comunicar sobre essas medidas de segurança. Comunicação, por incrível que pareça, nesta era ainda é um problema. Às vezes falta clareza, a ambiguidade, as dúvidas. Você tem que torná-la mais acessível, clara possível e utilizar todos os canais possíveis, porque às vezes tem a pessoa que só usa o WhatsApp, outro que só vê Facebook, outro só vê e-mail, e você tem que saber conversar com todos esses públicos, né? Então, assim, mas comunicar, de fato, e de certa forma até ser didático, né? Porque quando a gente está falando de segurança sanitária, não tem nenhum especialista aqui, né? A gente não está no meio médico, está no turismo. Então, você tem que estabelecer uma linha clara, mas que dê uma confiança. Eu estou compartilhando isso, né? Não estou... tá entregando ouro. Bom, eu acho que a gente tem que compartilhar essas boas práticas para que o ambiente no país seja seguro, né? Para além da questão de competitividade entre regiões, estados, destinos, a gente tem que pensar num espectro mais de colaboração, até porque a gente não vai formar ilhas ou bolhas aqui. As bolhas são inviáveis. O pessoal na Europa já desistiu dessa ideia do começo, que ventilaram, bolhas de viagem. Isso não vai vingar, né? Então a gente precisa, na verdade, estabelecer a segurança, né? E que todos elevem esse nível juntos. Então, assim, a comunicação nesse ponto é importantíssima, até para que você envolva todos, né? Você tem o trade, que é importante, porque ele é o prestador do serviço, ele é responsável pela experiência, mas o visitante ele também é responsável, né, pela a forma que ele vai se comportar no destino, porque não é somente ele, tem as outras pessoas que vão ter o risco, enfim, tem que comunicar a todos, né, sobre o que você está fazendo para que essa experiência seja a melhor possível e a mais segura.
É isso aí. O Isaac comenta aqui se é possível incluir o estado do Espírito Santo no mapeamento dessas pesquisas, mas, na verdade, Isaac, essa pesquisa ela foi feita em parceria com a Interamérica e a Improtur, mas com um olhar geral, né? E não somente um olhar focalizado no Rio Grande do Norte. Então, as respostas que a gente encontrou aqui, elas têm a intenção de servir para a reflexão de qualquer destino, né? É claro, a Interamérica tem um departamento de pesquisa, a gente estaria super interessado em fazer outras pesquisas com outros órgãos de turismo aí de outros estados do Brasil. É só entrar em contato com a gente, né? As secretarias de estado, as secretarias municipais de turismo, a gente está aqui para isso, né? Para trazer mais, sempre trazer mais respostas e subsídios para o trade analisar, que foi o que a gente fez com a Improtur e com o Léo, né? Então, apesar de ter sido uma pesquisa feita em parceria com o Rio Grande do Norte, as perguntas e as respostas, elas têm a intenção de trazer insights para todos os destinos, não somente para o Rio Grande do Norte. Não é isso, Léo? Sim, sim, sem dúvida. E por isso o compartilhamento. A intenção do projeto era, de fato, a gente criar esse conhecimento, né, gerar esse conhecimento para o público de forma geral mesmo, né? Questões mais nossas, a gente direciona para outras coisas, mas aí é um aspecto mais amplo, de forma geral. Eu estou falando destino, não estou falando destino Rio Grande do Norte. Né? A diferença é essa. Exato. Para finalizar, a Camila mandou aqui, a Camila Luquezzi do Brasil Tours, ela mandou o complemento da pergunta dela. Ela quer saber especificamente em relação à questão de infraestrutura que liderou o ranking. Como a Improtur vem trabalhando para priorizar essa questão junto aos stakeholders? Existem áreas prioritárias para desenvolvimento nesse quesito no Estado? Então, é importante a gente colocar que a Improtur é a empresa de promoção, né? A empresa de promoção turística. Então, assim, a infraestrutura, não, enquanto um departamento que cuida, né, vamos dizer, de obras e projetos desse tipo, não é o core da Improtur. Mas a Improtur faz... Mas no contexto da Secretaria de Turismo, sim, existem áreas que são destinadas a isso, né? Que tem pessoas que são dedicadas a isso. E isso, lógico, envolve uma governança que vai envolver municípios, enfim, é fato. Existe, sim, uma área para trabalhar nisso, né? Mas o que acontece? Como a Improtur, o core da Improtur envolve realizar estudos, né, de diversos tipos, né? Aí meu papel é pegar essa informação que vem do mercado e dizer, olha, a gente tem que cuidar disso, né? E, novamente, isso aí não estava nem falando do Rio Grande do Norte, como falou, não pontuei Rio Grande do Norte, pontuei destinos no Brasil. E isso pode ser uma avaliação nossa enquanto país, né? E aí, se você quiser olhar o ranking do WTTC, de competitividade que sai a cada 2 anos, né, do Fórum Econômico Mundial, você vai ver como nós estamos ranqueados em infraestrutura e em recursos. E aí vai perceber essa diferença, como é que é o olhar para a nossa infraestrutura de forma geral e para a nossa oferta de recursos naturais, culturais. Muito bem. Leonardo, obrigado. Vamos encerrar. Eu só quero lembrar a todos que a Karen vai enviar todos esses dados, o release e a apresentação para a imprensa. A Bia de Pietro vai mandar isso para o trade. E amanhã a gravação dessa live vai estar disponível no canal do YouTube da Interamérica, né? Então, em nome da Interamérica, eu quero agradecer a presença de todos. Em especial, quero agradecer aí quem colocou as perguntas, quem provocou a gente para essa discussão. E, mais especial ainda, quero agradecer a parceria com a Improtur, com o Leonardo, que seja a primeira de muitas, que a gente possa fazer não só também com a Improtur, mas com outros órgãos de turismo, essas pesquisas para alimentar o mercado com mais respostas e com mais insights. Léo, quer dar as suas últimas palavras? Eu já falei demais, eu só queria agradecer, né, a parceria de vocês e a quem veio nos assistir, acompanhar o trabalho, que tem acompanhado o trabalho, né, fizeram suas perguntas. Eu espero ter feito valer a pena essa 1 hora, né, de conversa aqui e que a gente está à disposição para conversar, para discutir outros pontos desse estudo. Legal. Então, Léo, muito obrigado. Karen, obrigado. Vinícius, que está aí nos bastidores ajudando a gente, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até o final, participaram aí.
e daqui a pouco vocês vão receber o detalhamento no release e nas apresentações. Obrigado a todos, uma boa semana, um bom dia. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Obrigada pela Tchau. participação. Tchau, tchau.